boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo a mais um programa Trocando em Miúdos aqui na sua Prime Studios TV, o programa que faz você pensar. Hoje tem a honra de receber o padre católico Júlio Lancelotti, ele que é membro da Pastoral do Moradores de Rua. Você tem perguntas para o padre Júlio? Pode mandar aqui no 64992775578 ou aqui na live do Facebook. Padre Júlio Lancelotti, muito boa noite, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que te motivou a ser padre? Olha, não tem uma coisa assim automática para se dizer. As escolhas na vida, é como te perguntar, o que te motivou a ser radialista? Não tem, é uma construção, né? É uma construção existencial de significados, onde você vai encontrando a tua identidade, onde você vai encontrando possibilidades e onde você vai formando a tua maneira de ser. Então, porque senão fica parecendo uma coisa muito automática, mágica, extraterrestre, sobrenatural. A vida é feita de escolhas e feita de construção. Eu continuamente tenho que me construir como padre. Nenhum padre é acabado, ele sempre está em construção. Tá certo. Padre, como que surgiu os trabalhos da Pastoral do Povo de Rua? Olha, a Pastoral de Rua, ela nasceu de baixo para cima. Ela nasceu a partir da convivência com a população de rua, há muitos anos, há mais de 40 anos atrás, acredito uns 45 anos, quase 50, porque ela nasceu de Medellín, nasceu de Puebla, e de um pedido do cardeal Paulo Evaristo Artes, de que pediu que se levasse Puebla para a rua. Isto é uma igreja que nasce da rua, uma igreja construída com os moradores de rua. Rezar com eles e não rezar por eles. Comer com eles e não só dar comida para eles. Caminhar com eles e não só mostrar caminho para eles. Estar com eles e não ficar falando de longe o que é que eles devem fazer. Então foi essa a proposta, e foi dessa proposta de Dom Paulo que nasceu a Pastoral de Rua, como nasceu a Pastoral do Menor, como nasceu a Pastoral Operária, como nasceu a Pastoral da Saúde, como nasceu a Pastoral da Terra, a Pastoral Indigenista, que quer dizer a ação da igreja voltada para essa população e estando com elas, construindo com cada um desses grupos um caminho de libertação, de vida e de humanização. Tá certo, a gente está conversando hoje no programa Trocando em Miúdos com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua de São Paulo. Padre Júlio, olhando no seu Instagram, tem uma foto onde funcionários da prefeitura recolhem os pertences dos moradores de rua, né, em condição de rua. O famoso RAPA. Expulsá-los da rua resolvem a sua questão social? Como resolver a questão da vulnerabilidade social das pessoas que estão em condição de rua? A vulnerabilidade social, ela não é um fenômeno pessoal. Não é porque aquela pessoa é vulnerável, é porque ela se torna vulnerável. É a estrutura econômica, social e política que está jogando muita gente na rua. Até quem acompanha o meu Instagram viu que eu acabei de dizer que dia 6 de outubro está prevista uma reintegração de posse numa ocupação com 120 famílias. Eu acabei de falar com a secretária municipal de assistência social, agora mesmo, é a primeira vez que eu estou tornando isso público, que eu falei com ela faz 10 minutos, pedindo o que a prefeitura vai fazer em relação a isso. Ela me dá uma resposta formal, burocrática, que não tem nenhum toque de humanidade. Eu conheço as pessoas que estão nessa ocupação, então elas para mim têm rosto, têm nome, têm história, são crianças, são mulheres,
são casais, são pessoas de diferentes situações, há pessoas idosas, há pessoas doentes, há pessoas com extrema dificuldade. Ela disse para mim, eles vão para os abrigos. Eu falei, primeiro, não há abrigo para todos eles. Segundo, eles são famílias que já têm autonomia, que cozinham, que arrumam suas coisas, que têm trabalhos, que têm bicos, que se viram de uma forma ou de outra. Por exemplo, tem um grupo deles lá que corta cabelo uns nos outros. Então ele vive disso, ele corta cabelo, ele faz a barba, ele cobra R$10 para cortar o cabelo. Tem outra pessoa que vende doces, tem outra pessoa que sai dali, vai trabalhar. Só que o que eles ganham não é suficiente para pagar um aluguel. Um aluguel aqui nessa região da cidade, e mesmo nas áreas periféricas, um quarto custa R$500. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver? Eles não vão para abrigo, porque eles têm autonomia. Os abrigos são lugares que tiram a autonomia das pessoas, e inclusive perpetuam a situação de vulnerabilidade. Tá certo, o Padre Júlio Lancelotti aqui no programa Trocando em Miúdos. A gente está com probleminhas aqui somente com a pauta, Padre. Só um instante para a gente verificar aqui. Padre, a irmã Dulce foi santificada recentemente, né? Como Dulce dos pobres. Em vida como irmã Dulce. Às vezes sozinha, e Deus, né? Na missão de ajudar os pobres de Salvador. Inclusive sofreu uma investigação da própria igreja por conta de sua determinação em ajudar os necessitados, indo contra as orientações de sua própria ordem religiosa. Depois que encerra sua peregrinação aqui na terra, né, a igreja a torna santa, a mesma que colocou obstáculos, às vezes impedir irmã Dulce de ajudar os pobres. Hoje lhe rende homenagem dos altares. Por que disso, Padre? Porque essa dificuldade, tanto essa dificuldade em vida, que até a própria igreja às vezes inclui, coloca na vida, né, da irmã Dulce, colocou na vida de Madre Teresa. Eu não sei se isso acontece com o senhor atualmente. E por que depois que eles se vão, eles se tornam santos? Como também Dom Helder Câmara, que tem a frase, né? Se eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que eles não têm pão, me chamam de comunista. Por que disso, Padre? Primeiro, eu queria lembrar que amanhã é dia de Santa Madre Teresa de Calcutá. Amanhã, dia 5 de setembro, é o dia da festa litúrgica e o dia de Santa Madre Teresa de Calcutá. Olha, eu diria que é o mesmo caminho de Jesus. Jesus foi crucificado. Quem que condenou Jesus? Os religiosos, os piedosos, os fariseus, os doutores da lei, os cumpridores da Escritura. Quem condenou Jesus e levou Jesus ao poder civil, ao poder imperial romano, foram os religiosos de Jerusalém. Não foram ateus, porque não tinha ateu lá, não foram os comunistas, porque não tinha comunista lá, foram os imperialistas do Império Romano e os religiosos do judaísmo. Não tinha nenhum grupo terrorista lá pedindo a crucifixão de Jesus. Você sabe, você é só ler no Evangelho, que Jesus andou de uma casa para outra, de Anás a Caifás, que eram quem? Os sumos sacerdotes. Quem é que se reuniu para condenar Jesus? O Sinédrio, que era o quê? A instância religiosa maior do judaísmo. Então, quem segue Jesus vai sofrer isso. Então, a Santa Irmã Dulce dos pobres foi pobre, está fora das circunstâncias, foi considerada insubordinada e desobediente. A Irmã Dulce, ela fez ocupação. Eu fico pensando agora nessa reintegração aqui no hipódromo de 120 famílias. O que estaria fazendo a Irmã Dulce? Estaria lá com eles, na porta, estaria lá cuidando das crianças, dando remédio para os doentes, consolando as mães, alimentando essas pessoas. E é essa a nossa missão. Eles estão me pedindo socorro, hoje vieram me pedir alimentos, disseram, Padre, o que vai ser de nós? Para onde nós vamos, Padre? A gente não sabe. Falei agora com uma das mães que tem 3 crianças, falou para mim, Padre, o que eu vou fazer com os meus filhos?
Um deles é o Antônio, é uma criança tão pequenino, um menino que desde tão pequeno tem que lutar pela vida. Eu coloquei no Instagram, agora à tarde, uma criança que eu segurei no colo hoje de 25 dias, que tem um probleminha de deglutição. Eu até falei para a mãe, você não está amamentando no peito? Ela falou, ele não pega o seio porque ele tem a língua presa, então eu tenho que dar uma mamadeira. E ela disse, padre, o que vai ser de mim? Para onde é que eu vou com essa criança de 25 dias? Quer dizer, é uma criança que tem um probleminha, que precisa fazer uma cirurgia, ele precisa tomar o leite Nestogênio, Nanon. Ela disse, o leite é muito caro, padre. Como é que eu vou alimentar essa criança? E não tem onde conseguir. Aonde eles vão bater? Na igreja. Eles vão lá na paróquia pedir. E eu coloco lá a estampa da irmã, Santa Irmã Dulce dos Pobres. E quando esse povo todo chega, eu olho para aquela imagem da Irmã Dulce e falo, minha Santa Irmã Dulce, me ajuda a encontrar um caminho para essas pessoas. E, no fim, eu entreguei várias coisas para essa mãe. Eu falei, posso segurar um pouquinho o seu nenê? Segurei a criança dessa foto, fizeram essa foto no Instagram. Eu disse, a gente tem que pedir perdão para uma criança de 25 dias. Nós somos contra o aborto, mas não defendemos os não abortados. Nós defendemos que ela não abortasse esse nenê. E esse nenê nasceu e agora ele está sofrendo de mistanásia, ele está sendo abortado socialmente, porque não tem lugar, não tem uma cama, não tem um bercinho, não tem um leite para mamar. Então isso é dramático viver desse jeito. Isso dilacera o coração, isso questiona a nossa fé. E a gente vê autoridades que falam tanto em nome de Deus, Deus acima de tudo, e falam tanta coisa moralista e tanta coisa em nome de Deus, e uma mulher como essa vai fazer o que da vida? Como ela vai sustentar essa criancinha que não tem nem força para chorar? É lastimável, um relato que o senhor traz emocionante, padre, e eu gostaria de parabenizar o senhor pela essa coragem de estar seguindo os passos do Evangelho, porque não é qualquer um que tem essa vocação e não tem essa coragem de seguir os passos do Mestre, né? Parabéns para o senhor. Padre, mas o senhor acha que o momento da pandemia, agora, também a perca do desemprego, a economia desacelerando, também não há um projeto de recuperação econômica nacional, isso também está acelerando o aumento da população em condição de rua no Brasil? Sem dúvida. O sistema neoliberal, o modelo neoliberal, ele, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica evangelical, fabrica o descarte. Então, esse nenezinho lá no colo da mãe, ele está descartado. Ela me pediu uma cesta básica, ela não tinha como segurar o nenê, e a cesta básica teve que alguém ajudar a levar o alimento. Então, esse sistema produz essa miséria, produz esse descarte, produz esse abandono. Vocês sabem, olha, eu falei agora também, como eu disse para você, com a secretária da Assistência Social, na nossa comunidade São Martinho de Lima, que pertence a uma entidade social católica e onde são atendidas mais de 600 pessoas em situação de rua por dia, para o almoço, para o café da manhã. É lá onde nós agora estamos fazendo o café da manhã junto, dando atenção. Hoje, por exemplo, eu entreguei para os moradores de rua uma cueca nova, porque que homem ou que mulher quer usar uma cueca, uma calcinha usada? Por mais higienizada que esteja, limpa, alguém já usou e não quer mais, está com o elástico aberto, está manchado, sei lá. Eu entreguei para eles uma cueca nova, a alegria deles de ter uma cueca nova, e as senhoras, entreguei lá para as senhoras que trabalham lá, as doações que chegaram de cuecas e de calcinhas, e as mulheres foram lá pegar as calcinhas novas, a alegria delas de pegar. Só nesse centro comunitário vinham por mês 4.000 pessoas pela primeira vez num mês.
Agora, na pandemia, esses 8 pessoas que passaram pela primeira vez em um mês. Então, isso é um dado alarmante. Aí a própria secretária me disse, mas eles vêm para São Paulo pedir comida. Ela queria o quê? Que não tivesse comida para que eles não viessem. Se eles estão aqui, vieram buscar alimento e vieram comer, você vai fazer o quê? Não vai alimentá-los para eles irem embora. É preocupante essa falta de humanidade, né? Pegando esse gancho aí da secretária, recentemente nós ouvimos declarações do pré-candidato a prefeito Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, do Patriotas de São Paulo, pré-candidato a prefeito de São Paulo, criticando o trabalho do senhor, dizendo que o centro de São Paulo não era restaurante, que o senhor não deveria alimentar as pessoas em condições de rua. Também, meses atrás, a socialite Valmar Chior, junto com a primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, gravaram um vídeo também falando que o morador de rua, ele se acomodou e que por isso que ele está ganhando tudo de mão beijada, por isso que ele não quer sair da rua. O senhor concorda com essas críticas, padre? São críticas de pessoas que não conhecem a realidade do morador de rua de São Paulo? Na verdade, as críticas, como eu tenho dito, não são deles. Eles representam uma fatia da população. Não são só eles que pensam assim. Há um grupo da população que pensa assim. Então, eles externam isso e esses ataques, eles não são pessoalmente a mim ou pessoalmente ao morador de rua. Isso é para buscar notoriedade, para buscar agradar o seu eleitorado. Essas pessoas trabalham com formadores de opinião, com equipes de marketing, que sabem e dizem para eles, olha, fala isso, porque com isso você vai agradar uma fatia do eleitorado. Você vai conseguir solidificar. Então ataca aquele, fala isso que vai estar em evidência. Eu até esses dias, conversando com o cardeal arcebispo de São Paulo, conversava, não temos que responder essas coisas e não vamos bater de frente. Primeiro que nós vivemos numa sociedade pluralista, onde todos têm a liberdade de expor a sua maneira de pensar. O que cabe a todos nós é termos senso crítico e percebermos de que lado nós estamos e o que é que nos alimenta, o que é que nos sustenta. Eu não convivo com a população de rua para agradar socialites ou deputados. Eu vivo com a população, convivo com a população de rua, partilho minha vida com a população de rua para ser fiel ao que eu acredito no segmento de Jesus. Então, a gente está conversando com o padre católico Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de São Paulo. Padre, o que o senhor pensa de pastorais e movimentos que trabalham com evangelização somente entre 4 paredes da igreja, não saem para a rua, ou só evangelizam aqueles que estão dentro do templo e não vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha, também eles representam um grupo da sociedade. Essa questão desse individualismo, o neopentecostalismo, tanto evangélico quanto católico, esses movimentos carismáticos, eles são tanto evangélicos quanto católicos. É um movimento que representa também alguns. Eu acredito que o magistério do Papa Francisco tem sido bastante claro. O próprio magistério do Papa Emérito Bento XVI foi muito claro também na opção preferencial pelos pobres. O Papa Emérito Bento XVI escreveu aquela encíclica Deus Caritas Est, e no próprio discurso de inauguração da Conferência Episcopal Latino-Americana de Aparecida, ele colocou que a opção preferencial pelos pobres, ela é intrinsecamente ligada à cristologia. Quer dizer, não há como você seguir Jesus sem optar preferencialmente e evangelicamente pelos pobres. Isso é muito claro, a própria escolha de Jesus e a palavra de Deus que diz, sendo rico se fez pobre. Ele deixou tudo para estar com os pobres e os esquecidos. Eu pergunto na comunidade, você pode perguntar em todo lugar, Jesus estava do lado dos poderosos ou dos fracos? Jesus estava do lado
dos prepotentes ou do lado dos humildes? Todo mundo sabe. Ninguém vai dizer que Jesus estava do lado dos poderosos. Ninguém vai dizer que Jesus estava do lado dos prepotentes e dos que desfrutavam do poder. É claro, todo mundo sabe que lado Jesus estava. Não tem ninguém que tenha essa dúvida. Jesus está do lado do pequeno, do fraco, do abandonado, do esquecido. Isso é claro. Aquele que nasceu na manjedoura e que morreu num pedaço de pau na cruz, é esse Jesus, o crucificado e ressuscitado. Então, nós sabemos isso. Ficar discutindo essas coisas e achando que Jesus legitima o poder, que Jesus legitima a autoridade, que Jesus legitima a riqueza, isso são ideias pagãs, não são cristãs. A ideia cristã, a proposta cristã é a defesa da vida, sempre, desde a concepção até a morte natural, a vida toda e toda a vida, assim como dizia São Paulo VI, a vida toda e toda a vida. E a doutrina social da Igreja, desde Leão XIII, com a Rerum Novarum, é clara, na defesa do trabalhador. O próprio Papa São João Paulo II, na sua encíclica Laborem Exercens, deixa muito claro que a opção da Igreja é pelos mais pobres. E isso está em Leão XIII, na Rerum Novarum, na defesa dos trabalhadores e na defesa intransigente dos trabalhadores. Agora, quem não quiser pegar essa fase da história dos pontificados, vai lá em São João Crisóstomo, vai em Santo Eusébio da Cesareia, vai lá procurar em São Basílio Magno, em São Gregório Nazianzeno, e vai ver o que é que eles dizem. Vai lá ver em Santo Tomás de Aquino, os que defendem ideias mais conservadoras e escolásticas, ou tomistas. Santo Tomás de Aquino, ele diz de maneira muito clara: no tempo de penúria, toda propriedade é comum, ninguém mais tem propriedade privada. No tempo de penúria, a água é de todos. No tempo de penúria, o pão é de todos. No tempo de penúria, a vida é partilhada. Isso é de São Tomás de Aquino. Isso não é da teologia da libertação, não. São Tomás de Aquino já dizia isso. E se você for procurar em São João Crisóstomo, ele é muito mais forte e incisivo na defesa dos pobres, como São Basílio, como São Gregório Nazianzeno. E, no fundo, todos eles refletem uma única figura, que é a figura de Jesus de Nazaré. Quem se faz pobre e anda pelos pobres e morre pobremente, executado, despido de tudo, é Jesus de Nazaré, o ressuscitado. 19h30, você está acompanhando o programa Trocando em Miúdos, onde a gente tem a honra de estar conversando com o Padre Júlio Lancelotti, onde a gente está tendo essa aula aqui com ele, aqui, aprendendo bastante, viu, Padre? Muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Há quase um mês, a Igreja do Brasil e da América Latina, perde Pedro Casadalha, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia. Qual foi o tamanho dessa perca para a nossa igreja? Olha, a morte de Dom Pedro, ela é muito sentida por todos os que lutam pela vida. Dom Pedro Casaldáliga, eu tive a oportunidade de viver momentos muito bonitos com ele. Ele, para nós, sem dúvida, é um ícone, é um santo, é um homem, e ele é um homem de muita firmeza espiritual. As pessoas não sabem, Dom Pedro Casaldáliga era um homem de muita oração. Eu fiz retiro com Dom Pedro Casaldáliga, foi tão bonito porque no retiro que nós fizemos em Itaici, estavam mais de 100 padres, e estavam nesse retiro também o santo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, e estava também nesse retiro Dom Angélico Sanda do Bernardino, hoje bispo emérito de Blumenau, e que está conosco aqui, morando em São Paulo. E na hora do ato penitencial, Dom Pedro do Casaldáliga se levantou e a confissão será pública. E todos nós, padres, olhamos atônitos.
o bispo fazendo a confissão pública. E quando ele terminou e sentou, Dom Luciano Mendes de Almeida se levantou, era o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos, e disse: a minha confissão também é pública. E sentou. E aí se levantou Dom Angélico Sândalo Bernardino e disse: a minha confissão também é pública. E nós, padres, ficamos cada vez mais atônitos olhando tudo aquilo. E quando terminou, Dom Angélico e Dom Luciano entregaram para Dom Pedro Casal envelope com o dinheiro da passagem de vinda e a passagem de volta para a prelazia de São Félix, e uma ajuda que todos nós padres fizemos para as ações pastorais da prelazia de São Félix do Araguaia. E Dom Pedro Casaldáliga me olhou e falou: vem cá. Aí eu fui pertinho dele, ele nem abriu o envelope, me deu e falou: leve para os pobres de São Paulo. Muito importante e emocionante esse Pedro para nós. Pode Dom continuar. Pedro sempre, para mim, pessoalmente, eu escuto mais a morte dele, porque ele mesmo doentinho, já quando não conseguia falar, ele era um sinal muito forte para nós. Dom Pedro foi sepultado descalço, com a estola nicaragüense, com a cruz dos tamoios no peito, com o anel de tucum e com um tercinho feito de sementes. E foi sepultado no cemitério dos Carajás, carregado pelos índios, na terra dos abandonados, como sinal de esperança e de um mundo novo que vai florescer. Um poeta místico, Dom Pedro era um que vivia de uma mística amorosa e compassiva. E para esse novo mundo florescer, padre, o que precisamos fazer para isso acontecer? Precisamos resistir. Precisamos ter coragem de lutar na nossa fé. Não desistir nem desanimar. Estarmos firmes no amor, paixão, na misericórdia, estarmos firmes no seguimento de Jesus de Nazaré, sem medo de ser semente. Dom Pedro agora é uma semente para o Araguaia, e para isso florescer é preciso que aquilo que Dom Pedro aconteça. Tenhamos uma causa, e uma causa que é maior do que nós. Eu também, embora vou ser plantado, mas a causa pela qual eu luto vai permanecer. Tá certo, estamos conversando com o padre católico Júlio Lancelotti, da Arquidiocese de São Paulo. O tema desse programa e dessa entrevista, padre, eu criei o seguinte título: Os Invisíveis durante a Vida e os Esquecidos das Plataformas Eleitorais e das Políticas Públicas. Padre, como dar voz ao marginalizado tanto no nosso dia a dia, como agora nessa época eleitoral, principalmente no momento atípico, que é o momento de pandemia, onde muitos candidatos e também muita parte da nossa população, grande parte do eleitorado, ignora a situação do morador de rua? Eu acho que estar com eles, lutar com eles. Eu não posso lutar a luta deles, mas eu posso lutar estando junto com eles. Estar com eles afetivamente, estar com eles no cotidiano, estar com eles na sua palavra, no seu mundo, no seu pensamento. Se fazer um deles, como dizia Paulo: com os gregos eu me fiz grego, com os judeus eu me fiz judeu, com os fracos eu me fiz fraco. Então é isso que nós precisamos fazer. Essa é a conversão. Conversão é mudar de rumo. Conversão é mudar de ponto social. Eu gosto muito daquela frase do Leonardo Boff: todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Por isso, eu quero sempre estar do lado dos que perdem. Eu quero estar sempre... Nunca vou querer estar do lado dos poderosos, nem dos que vencem. Eu sempre vou querer estar do lado dos que perdem. Eu escolhi um lugar. O meu lugar é esse. Para a gente encerrar, padre, é possível sair da rua e conseguir um lugar ao sol?
Olha, o sol também bate na rua. Precisa ver o que a gente chama de um lugar ao sol. O povo da rua também toma sol, e às vezes fica no sol quente, como toma chuva também, e às vezes fica na chuva desprotegido e fica todo molhado. Eu acho que nós precisamos ter lugar na mesa, lugar na cama, lugar na casa, a chave de uma porta, a alegria de poder cozinhar e poder comer, a alegria de partilhar, de poder dormir e de sonhar, lugar embaixo do chuveiro para tomar banho, lugar numa gaveta para ter uma roupa limpa, lugar no armário para guardar o pão, para guardar aquilo que se quer, uma geladeira para poder pôr o leite, para pôr a margarina e a manteiga, um lugar para poder ter companhia, para viver o amor e partilhar a vida. Mesmo que fique sem sol, mas é preciso ter um lugar para viver. Padre, só registrando as participações aqui, também mandar um abraço para o advogado do povo, Edson Divino, que está acompanhando o nosso programa, a doutora Catiúcia Romano. Ela fala: boa noite, meus cumprimentos ao padre e ao meu amigo Bruno. Padre, por que as pessoas que realmente fazem o bem são tão perseguidas? Por que Jesus nos ensinou a ser humilde e amar o próximo? As pessoas, desde o cidadão comum a grandes líderes religiosos, quando chegam a determinado alto patamar, a primeira coisa que se fazem é tornarem soberbos e se envolverem em corrupção e em condutas obscuras. Seria obra do inimigo para nos desestimular? Infelizmente, vejo muita gente que aparenta fazer o bem, mas só faz se tiver vantagens. Parece-me que quanto mais informações temos, mais ignorante ficamos. Concorda com a doutora Catiúcia Romano, padre Júlio? Olha, é uma percepção que ela tem, que deve ser respeitada. Nós não temos nem mais tempo para discutir tudo isso, mas a contradição faz parte da nossa vida. A fraqueza faz parte da vida de todos nós. Por isso é bom não idealizar ninguém. Todos nós somos seres humanos reais, todos nós temos erros e acertos, todos nós somos fracos. A gente não deve endeusar ninguém. Só há um Deus e Pai, que é revelado para nós por Jesus de Nazaré. Jesus não vai nos decepcionar. Embora no tempo dele, muitos ficaram decepcionados com ele, porque queriam que ele fosse poderoso, e ele é amoroso. Tá certo, padre Júlio Lancelotti. Ela também fala aqui a questão dos imigrantes, que parece que os gestores estão mandando eles de cidade em cidade e não vejo um plano de alinhamento entre governo e sociedade para acomodar os nossos irmãos do exterior, né? Tenho receio que se instale trabalho escravo, como ocorreu com os bolivianos em São Paulo. Ela fala da situação dos venezuelanos, que aqui em Rio Verde também já está virando uma situação um pouco crítica, né? Está chegando bastante imigrantes venezuelanos de outros estados brasileiros mandados para cá, e não há uma política pública de acolhimento desses irmãos que estão chegando. Mas eu gostaria de agradecer muito, padre, pela participação do senhor aqui no nosso programa e deixar as portas aqui do Trocando em Miúdos sempre abertas para o senhor. Assim que o senhor quiser comunicar alguma coisa, falar alguma coisa aqui com a população de Rio Verde, a gente ouvir o senhor foi um acalento aqui para o nosso coração e nos estimula a sempre a querer também, a ter coragem, a também imitar os passos do Mestre Jesus Cristo. Forte abraço, padre Júlio Lancelotti. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Então são 19 horas e 40 minutos. A gente entrevistou o padre Júlio Lancelotti. Eu queria só colocar o recado aí do Enio Volcanova. Tiago, põe na tela pra gente aí. Um homem só, designer para tudo, turma boa. Você que quer fazer alguma comunicação gráfica, você que tem um banner, um flyer, algum cardápio, cartão de visita, o Enio desenrola para você. Logomarca, ele desenrola para você. A nova logo do Trocando Miúdos foi feita aqui pelo meu amigo Enio e ele é bacana, tem preços especiais para você e que é pré-candidato a vereador em qualquer cidade do Brasil. Você pode falar com ele e ele faz aí o seu plano de marketing eleitoral aí com um preço bacana e você vai poder comunicar com o seu eleitor nessa época que a campanha está um pouco limitada, o corpo a corpo. Então você precisa, através das redes sociais, ter uma imagem bacana, ter uma logomarca diferente
para poder impactar mais o seu leitor. Agradeço muito ao Enio por ser um parceiro nosso aqui do Trocando em Miúdos. Então é só você ligar para ele, coloca o DDD na tela aí, Thiago, que é o 73, é o 99941-9281 e falar com meu amigo Enio Valcanova. Fala que viu no Trocando em Miúdos e você vai ter 20% de desconto no seu projeto gráfico Turma Boa. Então a gente agradece muito a você pela audiência, pela participação, pela interação. Entrevista bacana, entrevista que nos estimula aqui a não desistir do caminho do bem, né? Existem padres que dão testemunho verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo, enquanto outros fingem ser uma coisa, tem outros que realmente seguem o caminho do Mestre. Aquele que andava de sandálias, que não tinha carro de luxo, que andava a pé, que andava no jumentinho, que andava sobre as águas. É esse Jesus, é essa igreja que ele cria, que a gente tem que tentar e motivar que ela cada vez mais cresça para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres, os oprimidos e os marginalizados. Tem igreja para todo tipo de gosto. Que igreja que você quer seguir? A igreja dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes? Ou daqueles que arregaçam as mangas e trabalham pela comunidade, tá certo? Eu volto semana que vem com mais um programa Trocando em Miúdos, com mais um convidado aí bacana para a gente discutir aqui, seja política, seja comportamento, seja religiosidade, você vê aqui no programa que faz você pensar. Um forte abraço, turma boa da Prime Web TV, boa sorte! Na hora de despedida, eu não dei o microfone. Na hora que eu falei que teve pela última vez, eu não liguei o microfone. Tá?